Então, vocês vão fazer esse visual aqui, ó, onde que eu vou selecionar aqui Rio de Janeiro, ele já traz as métricas do Rio de Janeiro. Se eu quero tudo, ele já traz aqui as métricas todas. Então, a galera vê esse dashboard e não vê o que está por trás. Então, para chegar no visual do dashboard, nós precisamos fazer o quê? Extrair e transformar dados. Geralmente vem dados até do Excel que precisa ser modelado, trabalhado, transformado para que quando chegue aqui para fazer o visual do dashboard não tenha nenhum erro aí de dados. E lembrando que os dados são muito importantes aí para a tomada de decisão. Se tiver algum dado errado, vai dar aí uma questão de decisão errada. Então, esse aqui, quando você abre o Power BI, ele abre essa tela aqui, inicial. E o primeiro passo que nós temos aí é selecionar os dados, a fonte que eu quero trabalhar. Então, vamos lá. Abrimos o Power BI. Agora, o primeiro passo, nós temos que importar dados. No caso, vamos importar a nossa planilha de Excel que eu enviei para vocês, está aqui no link. Basta clicar aqui em importar dados. No meu está na pasta dashboard com a data de hoje. E a que eu enviei para vocês é a mesma. BD Vendas Veículo, tá vendo? Então, primeiro eu localizo. Agora, eu vou carregar essa planilha. Basta dar um duplo clique e ela já está sendo importada aí para o Power BI. Está carregando. Então, aqui apareceu para nós que existe uma planilha. Então, uma tabela. Então, já está em formato de tabela. Então, ele já localiza aqui a nossa tabela. Basta, não precisa selecionar as duas, tá vendo? Basta selecionar a que ele reconheceu como tabela. Olha aqui, ela já dá uma pré-visualização aqui dos dados, tá vendo? Ó. Aqui que entra o conceito aí de ETL. Se eu colocar aqui carregar, ele já vai direto para trabalhar com o visual, que é criar os cartões, os gráficos. Mas, lembra do conceito de ETL? Primeiro nós precisamos transformar os dados. Nós temos que olhar se precisa de alguma coluna, alguma formatação para depois carregar. E lembrando, quando você importa dados, mesmo do Excel, de um sistema SAP ou de outro banco de dados, ele sempre vem aí precisando fazer uma transformação. Então, importei minha planilha de Excel, agora eu clico aqui transformar dados. Cliquei, vamos aguardar que ele vai abrir a tela do Power Query. Então vamos lá. Essa tela aqui, galera, ela tem no Power BI e também tem no Excel, tá bom? E é muito importante e ganha tempo aí com transformações de dados. No Excel, ao invés de você usar funções, fórmulas, exemplo, no Excel, para você transformar um texto em letra maiúscula, você precisa usar uma função. Aqui não precisa. Basta você conhecer o caminho e um clique você muda. São algumas vantagens do Power Query. Então, vamos começar a transformar esses dados. Nós vamos fazer aí um check-up aí de linha em linha, tá bom? E de coluna a coluna até ficar aí os dados perfeitos para nós carregarmos aí para o nosso dashboard, tá bom? Então, lembrando que
Esse Power Query é uma extensão, tá vendo, ó? Nós temos o nós temos o Power BI aqui atrás e nós estamos transformando os dados pelo Power Query. Aí depois nós voltamos para o Power BI. Então vamos lá, ó, coluna por coluna. Aqui no ID Vendas está ok. Mas ó, antes de fazer um pente fino de coluna a coluna, já sinaliza aqui, ó, na guia exibição, basta colocar qualidade da coluna, ó, qualidade da coluna, ele mostra para nós umas informações. Ele já mostra que 99% dos dados são válidos e 1% vazio. Então, quando ele aparece isso, antes de começar coluna por coluna, temos que fazer o quê? Página inicial do Power Query. Vamos vir aqui em remover linhas. Clica em remover linhas. Aí vamos fazer a sequência aqui, ó. Primeiro, remover erros. Basta clicar. Depois, remover linhas em branco. Repara uma coisa, quando eu clico aqui, já dá 100% dos dados válidos. Então, ele removeu a linha em branco. Agora, o que nós podemos fazer aqui? Selecionar tudo com Ctrl A, porque para remover o erro, remover a linha e remover a linha em branco, não precisa selecionar tudo. Mas para remover a duplicada, para ver se tem dados repetidos, eu preciso Ctrl A, selecionar e depois remover duplicadas. Pronto, agora sim. Fizemos esse pequeno tratamento de dados, ó, ficou aqui, ó, 100%, tá vendo? E removemos as linhas em brancos. Se fosse no Excel, daria muito trabalho, mas aqui no Power Query, muito rápido. Então, por isso que você tem que ter o conhecimento. Você lembra lá do slide? Você agiliza os dados, tá bom? Agora, qual que é o próximo passo? Ir coluna por coluna, tá bom? Coluna por coluna. Então, vamos lá. ID venda. Estamos olhando aqui. Está ok. Para me dar uma checada, eu clico no filtro e vejo que se tem alguma minúscula ou maiúscula, nós já removemos a duplicada, então tranquilo. Agora aqui, ó, data de venda. Está certinho, ó, configurada aqui no cabeçalho, nós temos o nome da coluna e no lado esquerdo o formato dessa coluna. Então aqui ela está em formato em texto. A data está em formato em data. Legal. Vamos lá. O ID do cliente está ok. Podemos deixar assim também. O formato dele está em texto. O nome do cliente está em formato em texto. Lembra que eu falei para vocês, no Excel também tem o Power Query. Tem lá na guia dados. Então, aqui, ó, nesta coluna, basta eu clicar que ela seleciona toda. Aqui nós temos 500 dados, 500 linhas. Mas pode o quê? Na hora de trazer os dados para cá, pode ter algum nome de cliente com letra maiúscula, outras minúsculas. Então, vamos criar a primeira formatação aí do Power Query. Cliquei na coluna. Eu tenho duas opções aqui. Eu posso vir, eu vou ensinar para vocês pela guia, tá bom? Eu seleciono a coluna, eu venho na guia transformar, tá vendo? Ó? Guia transformar, lembra que eu falei para vocês? Extrair, transformar e carregar. Então, ó, guia transformar, eu tenho um campo aqui, ó, coluna de texto, e eu tenho aqui formato, tá vendo? Ó, com a coluna selecionada, eu clico e seleciono maiúscula. Quando eu clico aqui,
todos os nomes dos clientes estão em maiúsculas. Se fosse para fazer isso no Excel, precisaria de uma função, tá bom? Tá vendo? Ó? Então, venho aqui, ó, clico aqui, eu venho na guia transformar e eu tenho uma opção aqui, formato, e coloco todas em maiúsculo. Esta aqui é a nossa primeira, certo? Então, primeiro que nós fizemos, nós criamos aqui a coluna todas em maiúscula, tá bom? Agora, nós vamos fazer o quê? Deixa eu me localizar. Idade. Está com o formato número, então tá perfeito, tá vendo? Agora, gênero do cliente também está em texto, está ok. Aqui é o chassi do carro, está em texto, está ok. Agora, olha que legal, galera. Nós temos aqui... Então, vamos lá. Agora, olha que legal. Marca e modelo. Isso para análise de dados é importante separar. Por quê? Eu posso ter um indicador pela marca e posso ter um indicador pelo modelo. Então, agora vocês vão aprender a fazer outra formatação. Vão aprender a separar aqui pelo Power Query. Basta selecionar a coluna, tá vendo? Ó, selecionei a coluna marca.modelo. Isso também, ó, quem trabalha com Excel, para separar isso aqui dá muito trabalho. Eu selecionei marca e modelo, eu vou voltar aqui em transformar, na guia transformar. Do lado de formato, eu tenho uma coluna dividir, eu tenho uma opção dividir coluna. Repara aqui, ó, eu quero dividir a marca pelo o modelo. A BMW é uma marca. 5 séries é o modelo. Eu quero separar porque essa informação para mim é muito boa para na hora de criar os gráficos aí, eu tenho indicador de marca e de modelo. O que está separando aqui a marca e o modelo? Mas, ó, vocês vão aprender certo. O que está separando aqui, ó, Volkswagen do Passat, não é só o hífen. O que está separando? Qual que é o delimitador aqui? Espaço, hífen, espaço. Tá vendo, ó? Espaço, hífen, espaço. Com ele selecionado, agora eu vou vir, eu venho aqui em dividir coluna, e como foi falado, o que está dividindo a marca do modelo é um delimitador, tá vendo? Mas, lembrando, essa função é muito boa, por quê? Ela pode dividir também por número de caracteres. Então, se você quiser definir o número de caracteres, você também consegue. Se você quiser dividir por posições, você também consegue. E se você quiser dividir por minúscula e maiúscula, você também consegue. Se você conseguir também, se você quiser dividir também dígito para não dígito, se tiver número e texto, você consegue. E não dígito para dígito também você consegue. Então, no caso, vírgula, traço, espaço é delimitador. Então, eu vou dividir por delimitador. Cliquei, ele apareceu aqui, ó. Tá vendo? Ó? Dividir coluna por delimitador. Ele já localiza automaticamente aí qual que é o delimitador. Lembra que eu falei para vocês, é espaço, hífen, espaço, que é o delimitador. No caso aqui, ele pegou o primeiro, o espaço. Se eu fizer assim, ele vai dividir, mas ainda vai continuar o hífen no modelo e mais um espacinho. Então, para não ter trabalho, o que nós vamos fazer? Clicar aqui, ó, 2 pontos, vírgula, sinal de igualdade, ponto e vírgula, espaço, tab. Nós vamos colocar personalizado. Agora, com o personalizado, o que eu vou fazer?
espaço, hífen, espaço. Tá vendo? Ó? Então, eu dei um espaço, hífen, espaço. E outra detalhe importante é que na hora de dividir a coluna, ele pergunta assim, ó, dividir em. Se eu clicar aqui, vai bagunçar tudo a minha coluna. Vai criar 3 colunas. Por quê? Ele vai entender assim, ó. Ele vai achar um espaço, um if, um espaço e vai dividir. Aí, se o modelo de carro tiver outro espaço e outro hífen, ele vai dividir. Então, ele diz assim, ó, cada ocorrência é do delimitador. E quando tiver espaço, hífen, espaço, ele vai dividindo. Então, se eu tiver um modelo, depois eu posso até mostrar lá para vocês. Eu tenho um exemplo, Honda, espaço, hífen, espaço. O modelo tal, ele tem um espaço, um if, um espaço e é complemento do modelo. Ele vai dividir tudo. Então, o que nós vamos fazer? Clica assim, ó, dividir o delimitador da esquerda. O que ele vai fazer? Ele vai começar aqui. Quando ele achar o espaço, hífen, espaço, ele já divide, aí ele para. Mais para frente pode ter mais espaço. Ele não divide, porque ele só vai dividir o da esquerda. Quando ele encontrar um, ele divide e para. Então tem que selecionar aqui, ó, delimitador da extremidade da esquerda. Quando eu dou OK, olha o que aconteceu. A marca cria marca modelo 1, marca modelo 2. Olha o que aconteceu. A marca BMW ficou numa coluna. E o modelo 5 séries foi para outra coluna. Isso é importante para análise de dados. É isso que eu queria. Estava tentando lembrar. Ó, o Honda. Essa aqui, ele separou. Quando separou, parou. Se eu tivesse deixado na última opção, ele ia separar o Honda, ia separar o CR e o V ficaria em outra coluna, porque ele ia procurar todo espaço e dividir. Por isso nós colocamos da esquerda. Ele veio aqui, achou o espaço e fez espaço e dividiu e parou. Tá bom? Agora basta dar um duplo clique aqui. Aqui é marca. E vamos renomear outra coluna para modelo. Ó, vocês acabaram de aprender como dividir colunas. Isso é importante aí e ganha tempo. Quem trabalha com Excel sabe como é difícil aí separar essas questões aí no dia a dia. Ó, o ano tá ok, está por número. A cor também ok por texto. Quilometragem também tá ok, número inteiro. Deixa eu descer aqui. Então, vocês viram que esse passo agora é só para tratar os dados. Tá vendo aqui, ó? Quilometragem que nós paramos está em número, tá ok. Valor unitário, é o valor do automóvel. Ele está em número inteiro. Mas aqui precisa receber a formatação monetária, né? Então, basta clicar aqui ó, no esquerdo e selecionar, ao invés de número inteiro, colocar número decimal fixo. Coloquei, ele já se transformou aí como número unitário fixo. Então, nessa tela, você tem que prestar atenção na transformação e também no formato. Tá vendo? Aqui eu já coloquei como ele estava número inteiro, colocamos número. Na hora do dashboard, colocar o kart com número, ele vai acontecer o quê? Ele vai aparecer número inteiro, não vai aparecer o R cifrão. Então é importante vir aqui e transformar esses dados, tá bom? Vamos continuar. Valor unitário. ID do vendedor também está ok. Está como texto. Nome do vendedor, a mesma coisa. Agora eu vou ensinar de outro jeito. Ao invés de na guia transformar, eu clico com o botão direito em cima da coluna, venho aqui ó, e transformar, tá vendo? Ó, que é a mesma coisa da guia, e coloco aqui ó, maiúscula. Cliquei,
ele já transformou tudo em maiúsculo. Vamos arrastar mais aqui, tá acabando aqui. Depois vamos para a parte boa, que é do visual. Então, aquilo que eu falei para vocês, a parte boa do visual é o que o pessoal mais mostra e o pessoal pratica. Mas antes do visual, nós temos que tratar esses dados aqui, ó. Local de venda, ok. Tipo de financiamento também, ok. Método de pagamento também, ok. Então aqui nós acabamos aqui o, o tratamento de dados. Mas repare uma coisa, o diretor ele pediu lá no dashboard o indicador se o carro ele é seminovo ou se o carro é usado, porque ele quer ter uma métrica para saber quantos venderam de porcentagem de carro novo, de carro usado ou carro seminovo. E aqui nesta coluna não tem. Então, o que que acontece? Eu vou ensinar vocês a criarem uma nova coluna, tá bom? Como saber se o carro é novo, se o carro é usado ou seminovo? Então, o carro até com 20 mil quilômetros rodados, ele é considerado seminovo. Acima de 20 mil quilômetros, ele é considerado um carro usado. Então, vamos lá. Qual que é a lógica? De 0 até 20 mil quilômetros, ele é considerado seminovo. E de 20.001 quilômetros para cima, ele é considerado usado. Então, nós já temos essa lógica. Então, basta vir aqui na coluna, ó, que vocês já viram transformar. Agora, nós temos uma guia chamada adicionar coluna. Então, basta eu clicar em adicionar coluna, e eu tenho uma coluna aqui, coluna condicional, tá vendo? Ó? Coluna condicional. Lembra que eu falei para vocês, de 0 a 20 mil quilômetros, ele vai ser seminovo. De 20.001 quilômetros para cima, ele vai ser usado. Se alguém trabalha com Excel, já começou a localizar que essa função é a famosa C, né? Então, essa coluna condicional, ela faz o trabalho da função C no Excel. Mas ela faz o quê? Ela cria uma nova coluna. Então, basta clicar aqui, vai aparecer aqui, ó, adicionar uma coluna condicional. Aqui já aparece qual o nome que você quer que esteja na coluna. Já vamos colocar aqui, ó, estado de conservação. Aí, agora começa. Qual que é a coluna que você quer a parte lógica? Nós queremos a coluna da quilometragem. Que ela seja o quê? É maior que 20 mil, que é 20 mil quilômetros. Se a quilometragem é maior que 20 mil quilômetros, eu quero que apareça o texto para mim usado. Então vamos lá. Se a coluna, vamos colocar aqui, ó, se a coluna quilometragem, o valor é maior que 20 mil, então aparece usado. Se não for maior que 20 mil, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ter essa condição aqui, ó. Calma aí, isso. Se não for usado, vai ser o quê? Semi-novo. Então, ele vai calcular assim, ó, se for maior que 20 mil quilômetros, usado. Se for menor do que 20 mil quilômetros, vai ser seminovo. Basta dar um OK e ele já cria uma coluna aqui, ó. Vamos pegar aqui. Ela vai criar no final. Olha que legal. Ela criou aqui, ó, com o texto que eu falei e com a lógica. Vamos ver se está certo, ó. Usado, a primeira linha aqui, vamos ver. Usado.
A quilometragem é 31 mil, então é maior do que 20 mil. Vamos ver um seminovo aqui, ó, que seria essa aqui, ó. Vamos ver essa lógica aqui, ó. Seminovo por quê? É menor do que 20 mil. Então, no Power Query, por mais que não tenha lá no Excel, você pode criar uma coluna. Ah, mas a minha base de dados não existe essa coluna. Não tem problema. Você pode alimentar aquela planilha de Excel quando atualizar essas informações. Se tiver dados novos, ela já faz toda essa lógica aqui. Se o carro é usado ou... Então, lembrando, galera, olha o que vocês aprenderam. Vocês aprenderam a trabalhar com esses dados. Então, vocês conseguiram transformar para maiúscula, dividir esta coluna aqui do modelo e da marca, ó, da marca e do modelo, e criaram outra coluna, ó. Criaram outra coluna aí pela, pela lógica da quilometragem. Feito isto, galera, agora sim, nós temos certeza que todos os dados que eu preciso para montar o dashboard estavam aqui. Consertamos algumas colunas e criamos uma nova, porque nós sabemos que ele, o diretor ou o dono da empresa, quer um indicador para saber quantos carros usados e seminovos foram vendidos. Então, nós criamos essa métrica aqui. Fez isso. Agora, basta clicar na página inicial e nós temos aqui a primeira opção, fechar e aplicar. Aí a última sigla do ETL, que é carregar. Agora nós podemos carregar todos esses dados lá para o Power BI para fazer o visual. Depois de tudo, ok. Então eu clico aqui, fechar e aplicar. Ele vai demorar um pouquinho. Pronto, galera, ele já abriu aqui. Então vamos lá. Olha que interessante. Ah, eu cliquei para abrir e fechar. Ele fechou o Power Query, ele trouxe aqui para nós. Ele trouxe aqui para nós nesta página, certo? Que foi aquela inicial. Ah, professor, mas não aconteceu nada. Aconteceu. Se vocês olharem aqui, ó, quer ver, ó? No lado direito, nós temos alguns ícones. Nós temos o filtrar, nós temos o ícone do banco de dados, ó. Repara aqui, ó. Lembrando, tudo que nós tratamos no Power Query, que é as colunas do Excel, ele trouxe aqui para nós trabalharmos agora com visual. Mas lembrando, veio certo, porque nós fizemos um tratamento de dados, né? Nós fizemos um tratamento de dados. Então, agora, o que nós vamos fazer? A criação do visual, porque nós já fizemos. Então, vamos lá. Eu já vou mudar aqui, ó. Veio em inglês, eu posso dar um duplo clique aqui em Sheet e colocar aqui BD underline vendas, tá bom? Você pode mudar. Porque depois que eu for fazer os DAX, fica melhor aqui para sinalização. Basta dar um Enter e pronto. Ele virou BD vendas. Lembrando, não é que bagunçou as colunas. Quando vem para o Power BI, ela vem em ordem alfabética, tá bom? Então ela vem em ordem alfabética. Lá continua a mesma coisa. Como eu sei, antes de começar a trabalhar aqui com visual, depois que você carrega o Power Query aqui para o Power BI, você tem que vir aqui, ó, do lado esquerdo. Do lado direito nós temos o banco de dados, mas aqui no lado esquerdo nós temos o quê? No lado esquerdo nós temos o relatório, que é onde nós vamos fazer o dashboard. Na segunda opção, nós temos a exibição da tabela. Quando clica aqui, ó, antes de começar a fazer os gráficos, nós temos que vir aqui também. Aqui já é o Power BI. Por quê? Por mais que nós formatamos lá no Power Query, nós temos que ver aqui as formatações, ó. O ID de venda está ok, mas a data, vamos selecionar a coluna, ela está no tipo data, mas no formato long date, que é o formato que tem o dia por extenso, numérico e o ano. Então,
Com ela selecionada, vamos colocar em Short Date. Cliquei. Por que fazer isso? Se você for usar data no visual, ele vai aparecer todo aquele texto. Então, aqui, eu transformei a data em Short Date. Só os números. Então, o ID está ok. Nome do cliente está ok. Data, marca, modelo está ok. Agora, é legal aqui, ó, vir no Power BI, nessa opção de tabela, e o valor unitário. Ele está já com R cifrão, por quê? Lá no Power Query, nós colocamos em numeral decimal fixo, tá bom? Que é o monetário. Feito isso, o que eu posso fazer aqui? Ó? Está no formato moeda, ó, numeral decimal fixo. Moeda, eu posso vir aqui no alto e colocar 2 casas decimais, tá vendo? E dou um Enter. Pronto, ó. Agora, meu valor monetário está com 2 casas decimais. Padrão. Tá ok, tá ok. Lembra da nossa coluna que nós criamos? Está ok, ó. Usado seminovo. Tá ok. Tá ok. Vamos voltar aqui. Aqui é mais avançado. Vai ficar para outra oportunidade. Que nós temos aqui. Se nós tivermos mais de uma tabela, nós vamos fazer a relação da tabela. E aqui é um campo avançado de DAX, tá bom? Então, vamos voltar para a primeira opção. Exibir o relatório. Tá bom? Pronto. Feito tudo isso, nós temos aqui a guia dados, que nós temos as tabelas. Aqui nós temos o copilar, que é a parte visual, ó, os gráficos de rosca, cartão, gráfico de coluna, várias opções. E nós temos a outra guia aqui de formato. Assim que nós colocarmos um cartão ou um gráfico, a parte de formato é aqui, ó. Ela fica escondidinha. Mas basta clicar aqui, é onde que eu vou formatar a cor. Lembrando que também no Drive tem a parte do código das cores, né? Que eu passei para vocês. Então vamos começar a praticar. Primeiro, como? Eu tenho aqui o painel. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho aqui o nosso painel. Então, vou clicar na guia formato e nós vamos ver aqui, ó, tela de fundo. Na tela de fundo, nós podemos colocar uma cor. Tá vendo? Ó, eu vou vir aqui e colocar azul. Aí que tá a pegadinha. Ele não aparece nada. Por quê? A transparência já está em 100%. Então, basta você tirar a transparência. Ele já fica azul. Mas, para ganhar tempo, e cada vez mais está utilizando, a parte do dashboard visual, ou ela é feita no PowerPoint ou outro aplicativo. É o que eu fiz também para ganhar tempo. Vou terminar aqui, tá bom? Então, eu posso colocar uma cor, ou eu posso colocar uma imagem. Então, lá no Drive que eu passei para vocês, vamos pegar aqui, ó. É isso aqui, ó. Tem a tabela, tem as cores, os códigos das cores. Tá vendo aqui, ó? Nós vamos usar. Tem o plano de fundo que eu fiz no Figma. Depois nós podemos discutir também. Isso aqui é uma imagem. Eu já deixei tudo pronto. Isso aqui poderia ser feito manualmente no Power BI, mas ia ser mais detalhado e levar mais tempo. Vai ficar para outra oportunidade. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ao invés de colocar uma cor, eu vou inserir uma imagem. E ela já está na medida certinho aqui, ó. Fundo dashboard. Eu clico. Não apareceu nada porque está no 100%. Eu tiro. Pronto, ele já apareceu aqui. Então, aqui nós já ganhamos bastante tempo.
montando o layout aí do dashboard e outro aplicativo. Até o PowerPoint você consegue fazer. Aqui é tudo formas, tá vendo? Ó? Tudo formas, fundo. Aqui é um logo. Dá para fazer no, no PowerPoint. Inserir, ok. Agora nós vamos começar a trabalhar antes com o que vai aparecer aqui em cima, ó. Tá vendo, ó? Receita total, preço médio, total de unidades, quilometragem média. Então aqui, ó, são a tabela e são colunas, ó. Cada item aqui é uma coluna do que nós tratamos. Olha o que vocês vão aprender hoje também para vocês terem aí em mente essa ferramenta poderosa que é o Power BI. Medidas. O que são as medidas no Power BI? São cálculos que eu faço sem precisar usar lá no Power Query. Aqui eu criei uma nova coluna, certo? Mas eu consigo fazer cálculos aqui sem usar a coluna, sem usar a estrutura daquela tabela. Então chama medidas. Então o que nós vamos fazer? Vamos começar a criar algumas medidas para que possamos aí usar o gráfico, tá bom? Então vamos lá. Então, quem quiser depois um conceito de medidas é criar cálculos personalizados sem usar a tabela lá do Power Query para criar. Lembrando, dá para criar dados, cálculos lá na planilha do Power Query. Mas qual que é a diferença? A medida, ela é mais leve do que você criar uma coluna lá de cálculo no Power Query. Ele vai ter mais, vamos falar, vai ficar mais pesado. Então, as medidas, tudo que for cálculo, eu consigo fazer por medida usando o DAX, tá bom? Então, vamos lá. Primeira medida que eu vou fazer, tá bom? Eu vou fazer com vocês aí. E antes de criar medidas, o que eu vou fazer? Eu vou criar. Tem pessoas que criam medida aqui, ó. Aí vira uma bagunça, tá bom? Porque aí fica medida junto com coluna. O que eu vou ensinar vocês fazerem? A criar medida em outra, como se fosse outra pasta. Como será? Detalhar, depois eu coloco o zoom. Então vamos lá. Vamos criar a primeira medida aqui no Power BI. Aí o que eu faço? Vamos vir na guia página inicial. Lembrando que eu tenho aqui, ó, no finalzinho aqui, eu tenho um ponteirinho que eu posso recolher ou abrir a faixa de opção. Então ela está recolhida, eu vou abrir. Repara que ela abriu mais, fica bem no cantinho aqui, ó. Se eu quiser recolher também, eu recolho. Página inicial, aí clicar aqui, ó, inserir dados. Olha esse ícone aqui, ó. Inserir dados. Que ele aparece um sinalzinho de mais uma tabela. Basta clicar. E agora, colocar o nome dessa tabela. Vamos colocar como medida. Medidas, porque não vamos criar as medidas aqui. E colocar carregar. Repara que está carregando. Ela criou aqui, ó. Do lado aqui, ó. Medidas. Mas lembrando, a medida, quem está acostumado, ele fica com o símbolo de uma calculadora. Mas se eu vir aqui e excluir essa coluna, ela exclui a tabela. Então, o que nós vamos fazer? Pelo menos colocar uma medida aqui e depois nós exclui essa coluna, aí ela vira uma medida como se fosse uma calculadora. Então, vamos criar a primeira medida, tá bom? Nossa primeira medida. Se vocês repararam, nós temos 500 linhas, mas lembra aqui, ó, total de unidades. Eu preciso contar quantas vendas teve. Então, o que nós vamos criar aqui?
clicando aqui na medida, com o botão direito. Vamos clicar aqui, ó, nova medida, ó, botão direito, nova medida. Aí vai aparecer aqui, galera, ó. Deixa eu dar um zoom que agora ficou legal. Ó, vai aparecer aqui uma barra. Deixa eu ver aqui. Uma barra aqui, ó. Número 1, medida, sinal de igual. Esse é o DAX. Quando você coloca nova medida, o que nós vamos criar agora? Nós vamos criar contar vendas. Tá vendo? Ó? E sinal de igual. Quando eu colocar contar vendas, é o nome que vai ficar o nome dessa medida, sinal de igual. Agora, eu vou usar as funções do DAX. Para contar, vamos usar o conte. Tá vendo aqui, ó? Conte. Nós vamos contar o quê? Aí aparece aqui, ó, tá vendo? Ó, BD Vendas. E aqui aparece a tabela BD Vendas e aqui as colunas. Então, pelo ID da venda, vocês concordam para mim? Cada ID foi uma venda. Então, eu clico no BD Vendas, que é a tabela, ID Vendas, que é a coluna, e fecho o parênteses. Só isso, ó. Ele vai contar quantas vendas eu tive pelo ID da venda. Basta dar um Enter e ele já aparece aqui, ó. Contar vendas, que foi o título que eu dei. Ele já fez o quê? Foi linha por linha e contou. Agora, eu posso vir aqui em cima da coluna 1 e excluir no modelo. Eu estou excluindo a coluna. Quando eu faço isso, aí fica mais organizado. Quer ver? Tá pensando. Viu? Ficou medidas com uma calculadora aqui, ó. Então eu vou criando minhas medidas aqui e aqui são as colunas da minha tabela para ficar mais organizado para montar os gráficos. Não sei se vocês repararam, mas o dashboard que eu mostrei lá no início, ele tem aqui o dia, que é o sábado, 7 de junho de 2025. Também para mostrar essa medida no cartão, eu tenho que montar uma. Eu clico aqui em cima da medida, vou criar uma nova medida. No caso agora, eu vou colocar dia atual. Dia atual para aparecer no dashboard. Sinal de igual. Quem conhece Excel, nós temos a função hoje. E aqui nós temos a função today, tá bom? E basta colocar today, abrir e fechar parênteses e dar um enter. Pronto. Vamos ver como ficou as medidas. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Nós temos a medida dia atual. Tá vendo, ó? Está aqui, ó. Ela vai ficando aqui conforme com o símbolo de uma calculadora, tá vendo? Emprego, tá bom? Então vamos lá, criei aqui do dia atual. Vamos criar também uma do preço. Pronto. Então vamos lá. Preço médio. Clico aqui em cima da medida, nova medida. Vamos colocar aqui o nome de preço médio. Preço médio. Ó, vocês já viram. Você já pode falar assim, eu já consigo fazer um DAX de today, que é o dia atual. Consigo fazer um DAX de contar, que é o conte. E agora eu vou aprender a fazer preço médio, tá bom? Preço médio. No Excel, ó, o pessoal aí da minha aula aí de Excel aí, ó. Vocês aprenderam a fazer a média, não é isso? Aqui também no DAX, para você para você usar o preço médio, é média. Mas as funções do DAX, elas estão em tudo em inglês. Então, média, aqui em inglês, seria essa aqui, ó, average. Tá vendo? Ó? Esta aqui é a média, tá bom?
em inglês. Aí eu quero tirar a média do quê? Do valor unitário, que é o valor. Basta digitar valor que ele já filtra aqui, tá vendo? Ó, só confere. É da tabela BD Vendas, a coluna valor unitário, que é aquela coluna do valor de cada carro. Então ele vai pegar essa coluna e vai tirar a média. Deu um Enter. Oi. Lembrando, não está acontecendo nada ainda, porque depois nós vamos colocar no cartão, vocês vão ver. E nós temos aqui, ó, quilometragem média. Vamos pegar o gancho, clicar com o botão direito, nova medida. Nova medida. Vamos vir aqui, colocar. Eu posso até colocar assim, ó. KM médio. E dou o sinal de igual. Qual que é a função do DAX para a média? Average. Pronto, ó. Já aparece aqui. Eu quero tirar a média de qual coluna? Quilometragem, ó. Já aparece aqui, ó. Quilometragem. Fecha o parênteses, dou um Enter. Eu criei mais uma medida. Tá aqui, ó. Eu tenho uma medida que contou as vendas, dia atual, quilometragem média. É média, ó. Se errou, não tem problema, ó. 2 cliques, quilometragem média e um Enter. Pronto. Preço médio. Então, vocês já estão aprendendo a função DAX com medidas, ó. Tá vendo? Agora, a última é a receita total. A última aí, nossa, é a receita total. Vou clicar com o botão direito. Eu quero que ele mostre para mim esse cálculo, a receita total, que é somar todo o valor unitário, vai somar toda a coluna e vai dar um valor total. Então, receita total. Lembrando que é o nome da minha medida, sinal de igual. Agora eu preciso fazer o quê? Lembra da função soma? Somar toda aquela coluna? No DAX é sum. Tá vendo? Ó? Abro parênteses e eu quero somar qual coluna? Valor unitário, que eu tenho o valor de cada automóvel que foi vendido. Cliquei, fecho parênteses e dou um Enter. Pronto. Se não apareceu nenhum sinal de erro, quer dizer que todas as medidas estão ok, tá vendo? Olha o que vocês aprenderam. 1, 2, 3, 4, 5 medidas, tá vendo? Elas podem ser utilizadas em gráfico e em cartão. Então agora que vai começar a brincadeira. Show de bola. Ó, só vou dar um detalhe para vocês, galera. O que vocês estão aprendendo hoje, lógico que depois vocês vão assistir o vídeo e vão fazer com calma. Vocês saíram do zero. Olha o que vocês aprenderam: transformar dados, dividir coluna, inserir uma nova coluna simulando a função C do Power Query. Depois nós carregamos aqui para o Power BI. Vocês criaram 5 medidas em DAX, já para começar a programar em DAX. E agora nós vamos criar o visual. Então vocês viram que às vezes você assiste um vídeo na internet ou uma propaganda, vê aqueles dashboard impactante, mas ou você assiste uma aula só para fazer o gráfico ali no Power BI, vocês viram que nessa aula é além disso, tem que ter uma preparação de dados bem rigorosa, uma transformação, uma análise aí de medidas para depois vir a parte aí do visual, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aqui, vou até dar um zoom aqui, que agora nós vamos brincar. Essa aqui é a melhor parte, mas para chegar à melhor parte tem que ralar, né, galera? Vamos para o copilar, tá vendo? Ó? Lembrando que você pode depois ir fechando aqui, ó, para trabalhar melhor, tá vendo? Ó? Eu posso fechar ou abrir. Fechei. Eu só consigo abrir se eu vir aqui no dados, ó, vou clicar em dados, ele abriu, tá bom? O que nós vamos fazer? Clicar no compilar. Todas essas informações aqui, ó, vamos começar pela quilometragem média. Ela sempre vai aparecer num cartão.
tudo que aqui é em cima numérico aqui, tá vendo, ó? Ele aparece em cartão. E onde está esse cartão? Aqui, ó. Cartão. Lembrando que esse cartão que só está escrito cartão. Se vocês começarem a pesquisar, nós temos outros tipos de cartões, tá bom? Mas não é o caso ainda, ó. Cartão de linha múltipla. Vamos usar esse cartão aqui, que ele vai só selecionar um cartão. Basta clicar nele e ele já aparece aqui, ó. Eu arrasto, ó. Vamos começar agora no visual. Ele arrasta. Então, eu quero que apareça a quilometragem média, né? Lembra que nós fizemos uma função no DAX? Basta eu clicar aqui, ó, na quilometragem média, tá vendo, ó? Dá um tique, ele já aparece no cartão, tá vendo, ó? Ele já apareceu aqui a quilometragem média. O que que ele fez? Foi lá na coluna do quilômetro e tirou, somou tudo e tirou a média, tá vendo, ó? Mas aqui ainda não tá legal. Então eu clico aqui no botão formato e vamos começar a trabalhar esse cartão, tá bom? Como? O formato são todas as opções que eu posso formatar esse visual, que nesse caso é o cartão. Cada visual, ele muda as opções. O que nós vamos fazer primeiro? Tamanho e estilo. Tirar a tela de fundo. Ele fica transparente, tá vendo? Ó? Tamanho e estilo, eu tirei a tela de fundo, ele ficou transparente. Título, já não tem. Rótulo de categoria, tá aparecendo aqui, ó, quilometragem média, que é o título. Eu vou e tiro. Pronto, já sumiu. Agora eu tenho o valor do balão, tá vendo, ó? O valor do balão, a fonte, eu vou colocar DIN, mas eu vou colocar a DIN Light, tá bom? Para ficar bem suave, tá vendo, ó? DIN Light. Aqui eu vou colocar tamanho 20. Vamos ver se fica legal. Aqui é o tamanho. Ficou legal. 20. A cor, lembra que eu passei para vocês? Também está no Drive. Eu vou seguir o azul que eu criei no aplicativo, que é isso aqui, ó. Tá vendo? Copio, aí eu venho aqui na cor, mais cores e colo a cor hexadecimal. Pronto. Ele já ficou com a cor igual a do aplicativo. Agora, o mais interessante, o formato dele aqui, ó. Tá aparecendo, ó, 48.000, mas com texto, né? Onde que eu configuro? No próprio valor do balão. Exibir unidades. Eu clico aqui em... Ó, poderia colocar milhares, milhão, bilhão, trilhão, mas vou colocar nenhuma. Então, ele já traz o número por inteiro. E eu posso colocar aqui, ó, casas decimais. Colocar 2. Resumindo, coloquei 2, mas ele já estava por causa da nossa configuração. Lembra lá no relatório? Nós colocamos por 2 casas decimais. Mas é bom sempre confirmar aqui, tá bom? E aqui, para não se atrapalhar no formato, vai abrindo as opções e vai fechando, tá vendo? Para não ficar uma bagunça. Olha só, galera, já fiz aqui o indicador da quilometragem média. Olha como vocês vão ganhar tempo. Repara que os outros cartões eu tenho que fazer com o mesmo formato, certo? Então, o que que eu faço? Clico nele, dou o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu venho aqui para total de unidades. Tá vendo? Aí nele eu venho em dados. Como eu copiei e colei, ele continua como quilometragem média. O que que eu faço? Eu venho,
tiro a seleção de quilometragem média, desculpa, quilometragem média, e clico em contar vendas, porque nós contamos quantas vendas tem com a função DAX Count. Quando eu clico em contar vendas, ele aparece para mim aqui, mas lembrando, são 500 unidades. Como eu copiei e colei aqui, a única coisa que nós temos que voltar aqui no valor do balão e tirar as casas decimais, porque unidade não precisa. Pronto, ó. Eu vim aqui no valor do balão e tirei as casas decimais. Então, quantos carros foram vendidos? 500, tá vendo? Então, já no total, 500. Agora eu preciso do preço médio. O que eu vou fazer? Vou pegar até desse aqui, ó, que já tem as casas decimais. Ctrl C, Ctrl V. Arrasto para cá. O que eu vou fazer? Vou tirar o tique de quilometragem média, porque eu copiei e colei. E vou colocar preço médio, que nós fizemos a DAX. Pronto. A DAX ela fez o quê? Foi na coluna do preço unitário de cada carro que foi vendido, somou e tirou a média. Tá vendo? Então, preço médio. E agora, por último, falta só a receita total. Clico aqui, Ctrl C, Ctrl V, porque eu... Imagina só se eu fosse fazer a configuração um por um, né? Lógico que quando eu dar um Ctrl C, Ctrl V, se faltar alguma configuração, você volta aqui no formato, tá vendo? Ó? E geralmente no formato do balão. Como está ainda no preço médio, eu tiro e coloco na receita total. Pronto. Olha os indicadores que já trouxeram para nós aqui, ó, só por medidas. Não precisou usar a tabela. Ele trouxe para nós que foram vendido 500 unidades de carro, a quilometragem média foi 48.592, o preço médio foi 213 mil e o valor total foi 106.840.450. Foi uma boa venda, né, galera? Salvador. Então vamos lá. Agora nós vamos entrar. Aqui são cartões que traz números, indicadores. Agora vamos criar gráficos, tá bom? Vamos criar vendas pelo gênero, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Aqui na venda por gênero, nós vamos usar o gráfico de pizza. Basta eu clicar, ele já apareceu aqui, ó. Gráfico de pizza. Então, se é venda por gênero, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos usar a coluna. Vamos clicar gênero do cliente, tá vendo? Gênero do cliente. E lembra do contar vendas? Porque eu quero saber quantas vendas e também vamos ter uma porcentagem aí de quantos venderam para feminino, quantos venderam para masculino. Então, eu tico aqui, ó, contar vendas. Pronto, ele já trouxe para mim aqui umas porcentagens, certo? Eu vou tratar os dados aqui, depois eu arrasto para lá, porque fica melhor para vocês verem por causa da guia formato, né? Então vamos começar a trabalhar. Lembrando, eu vou ajustar aqui, mas aqui é a mesma medida da coluna gênero, tá bom? Certo? Olha o que nós vamos fazer aqui, ó. Ó, vamos pegar aqui. Quando eu seleciono o gráfico ou cartão, aí aparece a opção do formato desse cartão. Nesse caso, desse gráfico de pizza. Tamanho e estilo. Eu clico só para tirar a tela de fundo para deixar ele transparente. Pronto, tirei. Título, eu não preciso porque meu layout eu já coloquei o título lá no programa. Legenda,
Preciso. Eu vou colocar ela na... Ó, tico ela aqui, ó. Vou colocar ela na posição inferior central, embaixo no centro. Então, ela saiu daqui e foi para embaixo. Eu preciso do título da legenda? Gênero? Não, porque lá no título já diz. Então, limpei. Aí eu venho aqui e fecho a legenda para não ficar poluída, tá bom? As fatias são as cores. Então, o que que eu fiz? De novo aqui, ó. Eu mandei para vocês. O feminino, eu vou deixar roxo, tá bom? Vou clicar aqui, ó, roxo. Ctrl C. Então, feminino, eu vou deixar roxo. Clico aqui, mais cores e cola hexadecimal. Pronto. E o masculino, eu vou deixar verde claro. Então, essas código das cores está aí no Drive. Clico aqui na cor, mais cores e colo aqui. Agora, o que está faltando aqui? Ó? Essas legendas, tá vendo? Ó? Desculpa, legenda não, o rótulo de dados, ó, rótulo de detalhe. Posição tá certa, mas ó, o que que você quer que apareça no rótulo de detalhes, que é o rótulo de dados? Eu quero que apareça só o percentual total. Se eu quisesse os valores, seria aqui, ó, percentual total. Então, ele mostra aqui para o sexo feminino, gênero feminino, 51%, e por gênero masculino, 48% foi vendido. Ó, foi vendido mais para as mulheres aí, tá vendo? Ó, então, esses já tem um indicador aqui. Os valores, que, lembrando do rótulo de detalhes. Eu posso mudar aqui a cor. Lembrando, esse roxo, esse verde e esse azul são as cores que eu já inseri. Ela sempre vai ficar aqui, então eu não preciso ficar copiando e colando, só basta uma vez. Então, a porcentagem eu vou deixar com esse azul para combinar com os textos aqui. Pronto, ó. Aqui já foi feito. Vamos trazer para cá, ó, o gráfico aqui, ó, de vendas por gênero. Então, vamos aproveitar e vamos fazer agora. Deixa eu ver aqui. Vou montar o gráfico vendas por marca. Vou pegar aqui, só um minuto. Ó, tô vendo aí, a galera já... É o que todo mundo fala. O Excel, o Power BI ele é mais prático do que o Excel. Lembrando, vamos aí... o Excel ainda é prático, mas o Power BI ele foi criado para isso, para agilizar esses dados, tá bom? Agora vamos fazer o gráfico vendas por marca, tá bom? Venda por marca. Então vamos lá. Vendas por marca. Então, o gráfico que foi feito, deixa eu até olhar, eu estou vendo aqui, porque é tanto dashboard que eu faço, foi com caído. Então vamos lá. E o Zoom é a primeira vez que eu estou usando aqui, tá? Por isso que eu estou tomando um baile ainda, mas está indo, certo? Então vamos lá. Vamos criar aqui essa opção aqui do compilar, gráfico de barras clusterizados. Pode ser ele na vertical ou na horizontal. Aqui na vendas por marca, vamos na horizontal, tá vendo? Ó, basta. Ah, lembrando, eu já ia fazer coisa errada. Se eu clicar aqui com esse gráfico aqui selecionado, ele muda esse gráfico para barras. Então, eu tenho que clicar fora. Pronto, agora sim. Aí eu clico aqui, barras clusterizadas, horizontal. Aí ele aparece aqui a opção. Então, eu quero saber as vendas por marca. Eu vou clicar em contar vendas, que eu sei quantas vendas foram.
e venho aqui na BD Vendas e clico na coluna Marcas, onde tem as marcas. Pronto, ó. Ele já trouxe aqui para nós as vendas por marca. Vamos tratar esses dados? Uma dica: basta, de novo, ó, eu clicar aqui, ó, em vez de dar o Ctrl+C, Ctrl+V, isso acontece no Excel também. Aqui na página inicial, eu tenho o pincel de formatação. Eu clico nesse gráfico, eu já formatei, pincel de formatação, e clico no que eu acabei de inserir. Pronto. Lógico que vai precisar de uns ajustes, mas ele já tirou a tela de fundo, já tirou os títulos, já ajudou bastante. O diferente agora é que ele tem eixo, né? O eixo Y. Vamos continuar com os valores, que são as marcas do carro. Vamos aproveitar os valores do eixo Y, são aqui, ó, Mercedes, Volks, Honda. Vamos aproveitar e já vamos colocar a cor azul para ficar padrão. Vamos tirar o título, ó, não precisa de título, marca ali. Então vamos tirar, ele sumiu o título de marca. Fechei o eixo Y, vamos para o eixo X. Eu não preciso de valores, então sumiu lá de baixo, tá vendo? Eu não preciso de título. Então já ganhou mais espaços aí o meu dashboard. Pronto, ó. O que está faltando aqui agora? Está faltando, vamos fechar o X. Linha de grade já não tem, porque tirou barra. Vamos colocar a cor da barra roxo. Lembrando que eu mandei os códigos. Basta colocar uma vez. E aqui, para ficar legal, vamos colocar um rótulo de dados. Basta selecionar. Vamos colocar a posição desse rótulo nessa unidade externa, para ficar para fora, tá vendo? O valor desse rótulo de dados. Vamos colocar a cor de azul, padrão nosso. Pronto, se eu quiser aumentar mais um pouquinho aqui da fonte, eu aumento. Pronto. Repara, mais um gráfico. Você viu que o visual é mais gostoso, né? Mas para chegar até aqui, nós ralamos aí bastante aí, né, galera? E agora falta, deixa eu ver aqui, a coluna que nós fizemos do... Deixa eu ver aqui. Que é conservação. Então, beleza. Deixa eu ver aqui, minimizar. Pronto. Lembra aquela coluna que nós criamos de estado de conservação, se é usado ou seminovo? Então, vamos usar ela agora. Clica fora para não pegar outro gráfico. Vamos clicar aqui em rosca agora, ó, gráfico de rosca. Então, vamos pegar contar vendas, porque nós queremos saber quantos carros foram usados e quantos carros foram seminovos. Clicamos, já apareceu aqui, ó, tá vendo? Bem prático. Lembrando, cada visual gráfico ele tem suas características. Mas eu vou clicar aqui no de pizza, vou vir na página inicial, vou copiar pincel de formatação e vou clicar nele. Olha como já adianta, né, galera? Rapidinho. O que nós vamos mudar nele aqui? Lembra, até a legenda ele traz, ó, galera. Igualzinho, eu só quero porcentagem. O que eu vou mudar aqui? Fatias. Então, no usado, eu vou colocar roxo. E no seminovo, eu vou colocar verde. Pronto, ó. Acabamos de criar outro gráfico aí de medida. Agora está faltando aqui receita por marca. Tá vendo? Ó?
receita por marca. Se vocês prestarem atenção lá no começo aí, era um gráfico de linha. Então, vou clicar aqui, ó, gráfico de linha no copilar. Lembrando que não tem nada selecionado. Clica fora para garantir. Gráfico de linha. Vou trazer aqui no canto para vocês verem melhor. Então, no caso aqui é receita. Então, eu vou pegar a receita total, que é a soma, e vou pegar a marca aqui no BD Vendas. Pronto, ó. Ele trouxe para nós aqui. Então, quem vendeu mais foi o áudio, tá vendo? Ó? 24 milhões. Segundo Mercedes, depois BMW, Ford. O que nós vamos fazer? Como o gráfico de linha ele tem eixo Y e X, então é melhor eu copiar a formatação do de barras, porque ele também tem essa formatação. Então, copio dele, venho aqui e colo. Olha que já sumiu bastante. O que nós vamos tirar dele? Eu não quero rótulo de dados, tá bom? Para não ficar bagunçado. Então, eu vou fazer os ajustes agora. Eu vou escurecer a área para ficar com aquela sombra aqui. A linha. Eu vou colocar suave. Está linear. Quando eu coloco suave, ela fica mais redonda, ó. Viu? Ela fica mais redondinha. A cor. Vamos pegar a cor para ficar padrão. Vamos tirar esse azul e vamos colocar o roxo. Pronto, galera. Você viu como a parte visual, com essa técnica que eu estou ensinando para vocês. Pronto, ó. Montei aqui. Agora, nós vamos fazer os top 10 modelos, ó. Eu vou ensinar outra ferramenta para vocês, ó. Top 10 modelos, tá bom? Top 10 modelos. Top 10. Então, lá no top 10 que eu coloquei para vocês, olha, tô olhando aqui pelo celular, agora tá com uma cara de dashboard. Quem começou aí vendo um monte de tabela, transformando, dividindo, agora é hora boa. Vamos criar o nosso dashboard. Então, vamos fazer aqui, ó, gráfico. Ó, que o Leonel falou, está ótimo, tudo bem explicado e que ele não tem conhecimento de Power BI, está muito bom o conteúdo e as explicações. Isso mesmo. Vocês viram no começo da apresentação, eu sou mestre em educação profissional. Então, aqui, ó, vocês aprendem, eu já preparo a aula para vocês saírem aqui conhecendo a guia Transformar, Dividir, DAX, criar uma coluna personalizada e um gráfico de cada segmento. E os cartões, né? Então, vocês vão sair completos aqui, hein? Então, vamos lá. Os tops 10. Agora, o que nós vamos fazer? Clica fora. Então, vamos pegar gráfico de colunas clusterizado, mas agora na vertical. Tá vendo aqui, ó? Cliquei. Ele vai vir para cá. Então, são os tops mais vendidos. Então, é a quantidade de venda. Então, contar vendas. E eu venho aqui na minha tabela BD Vendas e vou na coluna. Deixa eu só ver aqui, galera. Já está bugando. É modelo. Então, eu venho aqui na minha tabela e clico no modelo. Você viu por que foi importante nós separar a marca pelo modelo? Você viu? Separamos porque deu bastante indicadores aqui, ó. Eu clico em modelo. Agora sim, galera. Eu separei para vocês uma sacada legal. Tá vendo? Repara uma coisa. Eu vou clicar nesse aqui. Não, vamos criar no de. Porque aqui está invertido. Vamos na horizontal. Eu venho aqui. Pincel de formatação na parte inicial e colo aqui. Pronto, ó, vem até a cor, galera, viu? O
que eu vou fazer aqui? Tirar o rótulo de dados. Aqui já vem com a cor azul, tá vendo? Ó, ganhamos muito tempo. Aqui que tá outra coisa que eu vou ensinar para vocês que muitos aí não ensinam. Eu quero os 10 modelos. Olha o tanto de modelo que tem aqui, ó. Ia ficar ruim aqui, ó. Fica pela barrinha. Onde que eu coloco aqui os tops 10, top 5, top 3? Eu seleciono o gráfico. Outra coisa que vocês vão aprender. Eu clico aqui nessa guia filtro. Tá vendo? Aí eu tenho aqui o modelo. Se for pelo contar, eu vou ter as opções de maior, menor, porque é número. Então não é aqui. Eu venho aqui, ó, no modelo, porque é texto. Clico na setinha. Eu tenho tipo de filtro. Isso aqui é legal, galera, para vocês sacarem, aplicar na empresa de vocês ou quando for fazer um teste. Já aparece lá top 3, top 5, top 10. É no filtro, ó. Eu seleciono o gráfico. Lembrando que tem que ser texto, que é o modelo aqui. Eu tenho a filtragem básica, que eu posso selecionar aqui 2. Vai aparecer 2, mas não é o caso, certo? Eu tenho a filtragem avançada, que eu posso colocar algumas lógicas que também não é. E, ó, repare nisso, eu tenho a opção N superior. O N superior que vai trazer para nós. Pode ser os tops 10 com superior, ou se eu quiser pegar as 10 piores marcas, é o inferior. Ó, já fica uma dica. Se for negativo, eu fui dar um treinamento na Vivo, aí eles falaram que eles usam as piores vendas como Z3, que é Zebra 3. Eu gostei. Então, superior, porque são top. Eu quero que apareça aqui 10 itens, certo? Mas eu quero que apareça aí para mim conforme qual campo. Como ele foi os tops 10, eu quero que apareça pela, pela receita total. E basta agora eu aplicar o filtro. Vocês entenderam? Ó, não é só colocar N superior, superior que é positivo, eu quero que apareça as 10 melhores, mas baseado no quê? Eu não posso colocar na contagem, porque está contando de 1 a 500. Eu quero saber baseado no valor do carro. Então, eu arrasto para esse detalhe aqui, eu tenho que colocar um valor. Eu quero a receita total, que tem o valor de cada carro. Quando eu coloco aqui, basta eu clicar aqui, ó, aplicar filtro. Pronto. Ele trouxe para mim os 10 carros mais vendidos pelo modelo, ó. Mercedes aqui dominando, hein? Ó, galera, agora só e os materiais. Então vamos lá. Tá faltando aqui para mim, eu vou até pegar esse aqui que não tem formatação, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, porque é um cartão. Ah, depois eu tenho que mudar a cor. É um cartão. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a contagem de vendas e vou selecionar o dia atual. Lembra que nós fizemos o dia atual? Cliquei no dia atual. Vamos clicar aqui na guia formato, porque eu vou trocar o valor do balão. Eu vou colocar cor branca, porque azul com azul não vai dar certo. Branca. Pronto. Mas repara uma coisa, não ficou legal, tá vendo? Ó? Ele está trazendo para mim o dia atual, o dia e a hora. O que eu faço? Basta eu clicar na medida dia atual, que ele abre aqui uma opção de formatação. Tá vendo? Ó? Dia atual, ele é uma medida. E eu clico aqui, qual formato eu quero? Eu não quero dia e hora. Eu quero esse long date, que apareça por extenso a data e o ano. Quando eu clico aqui, ó, pronto.
Se eu abrir amanhã meu Power BI, vai estar dia 8 de junho. Cada dia que eu abrir, vai ser o dia atual. Agora, para finalizar nossa aula, só falta... Olha como ficou legal, galera. Mas, ó, aqui a venda total. Tá vendo, ó? Vendeu em todos os estados esse valor. Agora eu preciso filtrar. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em compilar. Deixa eu voltar o zoom aqui, ó. Vamos aumentar aqui. Vamos voltar aqui no zoom. Eu tenho aqui o compilar. Eu tenho essa opção aqui, ó. Segmentação de dados. Quem trabalha com Excel conhece, hein? Segmentação de dados. Basta, ó, clica fora. Se tiver selecionado qualquer outra coisa, ele muda, aí vira uma bagunça. Clica fora. Segmentação de dados. Pronto. Eu vou segmentar o diretor, o dono da empresa, ele quer saber por estados, tá bom? Então, cliquei na segmentação de dados, eu venho aqui na minha tabela BD Vendas, na coluna local de vendas, que aqui está o local, o estado que foi vendido. Basta clicar, pronto, ele já aparece aqui, ó. Tá vendo? Ó? Se eu clicar, vamos pegar aí, eu acho que é o Daniel que é de Brasília, né? Vamos clicar em Brasília. Repara que ele muda tudo, ó, tá vendo? Ele só traz os dados de Brasília, tá vendo? Ó? Então, aqui em Brasília vendeu mais para o sexo feminino do que masculino. O carro que vendeu mais foi Mercedes. Opa! Estou aqui. Ele vai voltar. O receita total de Brasília é 10 milhões, tá vendo? Vamos ver Curitiba, ó. Então, Curitiba já é 11 milhões, tá vendo? Ó? E não é mais a BMW. Lá é o Audi, tá vendo? Isso, ó. E vamos pegar o Rio de Janeiro. E vamos mudando. Ó. Rio de Janeiro já foi 9 milhões. Agora, o que nós precisamos fazer? Formatar essa segmentação. Então, vamos começar passo a passo. Eu não posso vir aqui copiar, porque gráfico para gráfico eu posso usar o pincel. Agora, outro visual eu tenho que fazer do zero, tá vendo? Então, clica aqui, ó, tamanho e posição. Tiro a tela de fundo. Pronto. Aí eu venho em configuração da segmentação. Ela está numa lista vertical. Nesse caso, eu não tenho espaço. Eu vou criar o quê? Suspenso. Ela vai ficar suspensa aqui perto da data, tá vendo? Ó? Poderia ser na vertical, se eu tivesse espaço, tá vendo? Ó? Mas como eu não tenho, vai ficar um item suspenso. Eu troco aqui, ó. Configuração da segmentação, suspenso, tá vendo? Posso colocar em blocos, mas não tenho espaço, então nesse caso vai ser suspenso. Agora eu venho em cabeçalho, eu vou trocar local venda e vou colocar estado, tá vendo? Ó? Estado, ele já mudou lá em cima. Vou colocar o DIN Light, tá vendo? Vamos pegar aqui o DIN Light, fica mais suave, tá vendo? A cor eu vou deixar branca, né? Porque não está aparecendo nada. Então, repara que o estado já mudou aqui, ó. Ficou Dim Light. Se eu quisesse aumentar mais um pouquinho, eu aumentava, tá vendo? Mas 12 tá bom. Se quiser colocar um negrito. Então, repara. Agora sim. Os valores está na cor preta, tá vendo? Mas o que nós vamos fazer? A tela de fundo aqui dos valores, nós vamos colocar cor azul. Agora sim, ó. Azul. Para quando eu clicar aqui, ó, ele fica azul. Mas aí eu tenho que trocar minha fonte para branco. Tá vendo? Ó?
Agora sim, tá vendo? Agora foi. Eu vou fazer o inverso, agora que eu lembrei. A tela de fundo eu vou deixar branco, porque o visual vai ficar melhor. E a cor da fonte eu vou colocar azul. Pronto, foi assim que eu coloquei lá no exemplo, já deu uma bugada. O que eu fiz aqui, ó? Configuramos o cabeçalho. Agora os valores, o fundo dela eu deixei branco, tá vendo, ó? Que destaca melhor. E a cor da fonte eu deixei azul no padrão que eu coloquei para vocês, ó, pelo código. Agora sim, quando eu clico aqui, ficou melhor. Pronto. Então, o fundo dos valores branco e a cor da fonte azul. Então, deixa eu voltar aqui, ó. E vou mostrar para vocês. Porque nós acabamos de terminar nosso dashboard. Eu tenho uma função aqui embaixo, ó. Ajustar a página, já está ajustada. E pronto, ó. Daquela tabela do Excel, aquele tratamento de dados que nós fizemos, criamos medidas no DAX, criamos uma nova coluna personalizada que parece com a função C, e nós criamos todo esse visual dentro de um layout que voltou. Agora sim, o total é 106 milhões, né? 840.450. Preço médio, 213.680. Quantidade vendida total, 500 unidades. Quilometragem média, 48.597. Aí agora sim, o gestor, lembra que lá no primeiro slide, tomada de decisão? Então vamos ver aqui, Belo Horizonte. Eu vi que tem uma galera de Minas aí. Clica aqui, aí clica fora, ele mostra para mim que Belo Horizonte, a receita total foi 9 milhões, preço médio 198 mil, vendeu 46 unidades de automóvel e a quilometragem média 46 mil. Vendeu mais no sexo feminino, por gênero. A marca que vendeu mais em Belo Horizonte foi Mercedes-Benz, depois a Toyota. Vendeu mais carro usado do que seminovo. A receita por marca vendeu mais a Mercedes e os modelos aí, os tops. Lógico que aqui é receita, né, galera? Então, lógico que o Corolla não é da Mercedes. Vendeu mais porque pode ter vendido menos Mercedes, mas o valor de uma Mercedes é maior do que o da. Agora fugiu, hein? Corolla é da Toyota. Então, ó, repara uma coisa, mas os modelos mais vendidos, porque foi pela quantidade, foi o Corolla. Em segundo aqui, ó, o E-Class é da Mercedes. Então aqui tem a receita por marca e o top por modelo. Vamos encontrar aqui Brasília. Tem uma galera de Brasília aqui, ó. Clica fora, vendeu 10 milhões, 50 unidades, quilometragem média, vendeu mais usado, tá bom? Ó, que legal, vendas por marca, vendeu mais, ó. Lá em Brasília vendeu mais pela Chevrolet, tá vendo? E a mulherada sempre ganhando, ó. A mulherada tá comprando mais, é um indicador, certo? O GL aqui da Mercedes foi o mais vendido, depois Prius, X5, Camaro. Vamos pegar só mais um filtro aqui, ó. Vamos pegar São Paulo, né? Nós temos São Paulo. Vendeu 11 milhões. O Audi, ó, em São Paulo foi mais o Audi. Que 5. Tá vendo? Lembrando que esses dados são fictícios. Rio de Janeiro. E se eu quiser voltar tudo, eu tiro o tique do Rio de Janeiro e fica para todos. Ó, galera, chegamos ao fim do nosso dashboard. Espero aí que quem nunca tinha visto o Power BI, lembrando que tem oportunidade aí de vaga de emprego,
Quem já trabalha em empresa sabe a importância, eu mexer um pouco em Power BI. Eu espero que essa aula aqui tenha dado um norte aí, estimulado aí a aprender cada vez mais.